Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Que bom novamente ter a sua companhia. E hoje vamos tratar de um assunto de grande interesse de todos, que é como construir um futuro de sucesso, qualquer que seja o ponto em que você se encontre hoje. Fique então com o programa Seitonoi, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E hoje saiba como obter conhecimentos e dicas de como enfrentar os desafios do cotidiano em uma palestra que mostrará todos os caminhos até a felicidade. Então, meus amigos, para esculpir a vida, a melhor coisa é começar com o seu filho pequeno, ainda na fase uterina, manter palavras e vibrações corretas. Seja você também o mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Deixe o passado no álbum de fotografias. De hoje em diante, carregue sentimentos mais esperançosos, nobres e íntegros. É sua postura mais ativa que faz com que sua vida se reerga e você alcance o sucesso. Então, encontre forças para fazer isso em nossa palestra de agora. Acompanhe e seja cada vez mais feliz. Muito obrigado. Aqui estamos novamente para conversarmos um pouco sobre o ensinamento da Seitonoi. E neste momento vou falar para os senhores sobre um assunto muito importante, que é como esculpir a nossa vida. A atitude correta para que nós possamos esculpir a nossa vida. Na Sutra Sagrada, o professor Masaharu Taniguchi escreveu que o que faz pensar que a matéria possui autonomia e força para dominar a vida é a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer. Prestando bem atenção nesta mensagem, está bem claro que o homem, sendo filho de Deus perfeito, eu até lembrei de um assunto que, uma certa oportunidade, eu fui orientar um seminário numa regional, e o título da minha palestra era Como Formar Bons Filhos. E deu um clique, e no momento eu fiz uma correção e disse, o título não é Como Formar Bons Filhos, mas sim Como Não Deformarmos Nossos Filhos. Porque o homem criado por Deus é perfeito, mas nós tivemos a ousadia ou o descuido de deformar os nossos filhos. Assim, quando a criança nasce, nós já começamos a incutir na mente dela que a vida é difícil, que se fizer isso fica doente, vai passar necessidade. Enfim, uma série de coisas nós vamos incutindo na mente dela, até por uma questão de formação também religiosa, distorcida. E quando a criança cresce, ela já tem na sua personalidade, no seu subconsciente, informações concretas de que a vida é algo difícil para se manifestar. E com esses conceitos, com esses princípios, então ela começa a esculpir a sua vida
E a vida, então, vai se tornando um formato totalmente inadequado, não condizente com a sua situação de filho de Deus. O professor Masaharu Taniguchi, também no livro A Verdade, ele escreve o seguinte: tanto para esculpir uma estátua como para pintar um quadro, precisamos ser cuidadosos. Contudo, se cometermos erros ao esculpir e estragarmos a escultura, poderemos comprar uma nova madeira para trabalhar, e se arruinarmos a tela ou o papel com pinceladas erradas, poderemos comprar uma nova tela ou uma nova folha de papel. Em se tratando de esculpir o nosso destino, se o esculpirmos a esmo e o estragarmos, não poderemos recuperar a parte danificada. E, em se tratando de pintar o quadro chamado nosso ambiente, se o estragarmos com cores feias, desarmoniosas, não poderemos repará-las. A cada dia, esculpimos ou pintamos com a mente o nosso próprio destino. Portanto, devemos usar com muito cuidado o cinzel da mente e o pincel da mente. Mas como vamos usar com cuidado o cinzel da mente, se a nossa mente em si já está equivocada, já está distorcida? Ora, se a nossa preocupação com os nossos filhos é que ele tenha um futuro brilhante, é que ele seja um homem realmente de caráter, de personalidade ideal, mas falamos coisas negativas, embora o nosso desejo seja a de um homem íntegro, mas quando ele comete algum erro, às vezes por descuido falamos: você não presta, você não leva jeito, você é um incompetente, você precisa estudar mais, desse jeito você não tem futuro. E aí também na Sutra, volto a citar a Sutra, para que quando os senhores a lerem, tenham essa interpretação. Não é? A palavra tem poder criador, a palavra realmente produz. Está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Também na Sutra escreve: quando o espírito desse Deus poderoso entra em vibração, se torna a palavra, desenvolve o fenômeno e as coisas passam a ser. E por não entendermos isso, falamos muitas vezes: você é um incompetente, você não leva jeito, você é um desajeitado, você é burro, muitas vezes utilizando até palavras vulgares. E isso grava no subconsciente da pessoa, ou da criança, ou do jovem. E ele então começa a esculpir a tua vida, baseado nesses princípios que estão lá no seu subconsciente. E aí, realmente, nós passamos o resto da vida tentando consertar algo que nós conseguimos desencaminhar ou distorcer. Então, meus amigos, para esculpir a vida, a melhor coisa é começar com o seu filho pequeno, ainda na fase uterina, manter palavras e vibrações corretas. É um filho de Deus perfeito, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa saudável, é uma pessoa íntegra, é filho de Deus. Aí sim, com certeza, ele esculpirá a sua vida dentro desses princípios que nós incutimos dentro do seu subconsciente, com a força da palavra, com a força, vibração do nosso sentimento. Então, ele continua dizendo: não estrague sua vida com atitude mental errônea. Será que você tem sido um tanto descuidado na maneira de usar a mente? Será que não tem vivido a esmo, deixando-se dominar ora pela raiva, ora pela preguiça, ora pela tristeza, ao sabor de seus ímpetos ou caprichos? Sinceramente, também eu, às vezes, me surpreendo com essa atitude. Ao deparar com o procedimento de alguém, até ao ouvir algum noticiário, deixo ser tomado por uma mente que é a mente coletiva, ou a mente que sobressai, que é realmente a mente pessimista. E às vezes me vejo com raiva,
com ódio ou com tristeza, isso não é bom. Mas, dado a experiência, ao estudo contínuo da Seichonoye, imediatamente eu faço uma reflexão e digo, não é dessa forma. Somos todos filhos de Deus perfeito. Peço perdão pela palavra ou pela atitude e me recomponho novamente para que a mente esteja sempre de acordo com a vontade de Deus. E aí então nós vamos esculpindo o nosso dia a dia. Como na minha vida tudo tem transcorrido de forma fantástica, pois tive realmente a singular felicidade de poder ser membro de uma família da Seichonoye desde quando nasci, venho sempre fazendo esse tipo de vigília do meu estado mental. E hoje as pessoas falam para mim que eu sempre fui uma pessoa de sorte, que tudo na minha vida deu certo. Eu digo que a sorte não é algo que eu possa reivindicar de alguém. A sorte não é algo que alguém pode me disponibilizar, mas a sorte é algo como resultado do meu estado mental, da forma como eu vigio os detalhes que constituem o meu dia a dia. E aí então você consegue esculpir realmente um destino. Ou seja, o destino, a nossa vida, ela já tem um traçado magnífico, fantástico. Mas a forma como nós vamos adaptando a maneira de viver no mundo material é que pode muitas vezes distorcer, então, essa escultura maravilhosa que é a vida de Deus. Viver desse modo é estragar o destino, desferindo a esmo o pincel da mente, é manchar o próprio ambiente, pincelando-o à torto e à direito com cores desarmoniosas. Existem muitas pessoas que vivem dessa maneira e lamentam que não conseguem tornar-se felizes. Eu volto a enfatizar que não é tornar-se felizes, mas é viver a felicidade. Porque tornar-se felizes dá a conotação de que nós somos passíveis da infelicidade. Mas a infelicidade não tem nada a ver com o ser humano. A felicidade é algo nato, intocável dentro do ser humano. Imagina se a felicidade, que é uma virtude de Deus, pudesse estar condicionada a uma situação material, a uma situação do mundo fenomênico, ou a uma circunstância da nossa vida social, da nossa vida profissional. Seria incoerente com a virtude de Deus, de que Deus é perfeito, portanto, na perfeição está incutido essa virtude que é a felicidade. Mas não sabemos realmente como esculpirmos a nossa vida, esse detalhe ou essa ideia da felicidade não manifesta no nosso dia a dia. E aí a nossa vida, a escultura da nossa vida, torna-se bastante distorcida. Falar em pincelada, eu gostaria até de relatar, há muitos anos, quando eu estava na escola, um fato até que os senhores talvez conheçam, um professor de artes, de desenhos, disse que um amigo pintava muito bem e havia alguém que invejava ele e o desafiou. Vamos ver quem de nós dois pintamos melhor, já que você fala que é um bom pintor. Aí colocaram os dois no quarto, separado, terminada a pintura, voltaram e disse, bom, vamos ver quem de nós pintou melhor. Aí ao abrir a cortina, a janela estava aberta, alguns pássaros vinham e bicavam a uva de uma parreira fantástica. E aí todo mundo aplaudiu e todo mundo disse, olha, é tão perfeito que os pássaros lá fora entram na janela para comer a fruta. E aí a pessoa ficou toda entusiasmada, achando, eu sou um bom pintor. Ele, a sua? Ele disse, a minha está atrás daquela cortina. E aí o pintor foi lá puxar a cortina, e a própria cortina era a pintura. Não é? Então veja como é que é a manifestação da perfeição. Bem, caso à parte, se mesmo na pintura não poderemos produzir uma boa obra, se usarmos o pincel e as tintas, é óbvio
que não conseguiremos pintar bem um grandioso quadro da nossa vida se usarmos, sem o devido cuidado, o pincel da mente. A mente é uma coisa fantástica. Ela não descansa um segundo sequer. Então, ela trabalha mesmo quando você está dormindo. E no dia a dia, o seu olhar observa tudo que passa ao seu redor. E a mente, então, filtra tudo aquilo que é jogado para o seu consciente. E ali você faz, então, uma seleção. Essa seleção é livre-arbítrio. Se você utilizar isso para o lado negativo, certamente o seu destino, a sua vida, passa a ter distorções. Se você levar isso sempre para o lado do amor, da sabedoria, da solidariedade, sempre atendendo ao seu íntimo, que é de Deus, você vai ver que obra-prima você pode fazer. Certamente, meus amigos, é uma coisa simples de fazer. Às vezes eu fico questionando, e isso não é bom, o porquê, sendo um homem filho de Deus perfeito, passa por tanta dificuldade, passa por tantas circunstâncias adversas na vida. Pois é porque no momento em que ele veio para esse mundo, no momento em que lhe era dada a oportunidade para poder ele ter o direcionamento de como esculpir a sua vida, foi feito de forma distorcida. A própria sociedade hoje clama pela harmonia, clama pela felicidade, clama pela paz. Porém, essa mesma sociedade dá ênfase para os noticiários negativos, dá ênfase para os fatos negativos. Presta muito mais atenção, adquire jornais, lê artigos que enfatizam realmente o lado negativo. Não é a totalidade. Certamente você que está nos ouvindo não pensa dessa forma. Mas, numa análise global, percebe-se que realmente as pessoas prestam mais atenção em coisas ruins. Às vezes estou andando no metrô e naquele painel digital aparecem várias mensagens, mas ninguém fala nada, só está vendo. Quando aparece uma coisa ruim, a pessoa já fala, você viu? Você prestou atenção? Olha, vê, vai sair de novo. Então, para que tanta ênfase numa coisa ruim? Isso, de certa forma, distorce totalmente a vida, o destino das pessoas. Vejamos aqui. As tarefas difíceis contribuem mais para o nosso desenvolvimento. Quando, numa empresa, você determina para alguém para fazer um trabalho, ele diz, esse trabalho não vou fazer porque é muito difícil. E ele perde uma grande oportunidade de poder, através daquele trabalho, manifestar a sua capacidade. Eu não digo aprimorar o seu espírito, porque o nosso espírito é um primor de criatura. É uma obra sublime. Portanto, não compete a nós termos a pretensão de melhorar, de elevar aquilo que Deus fez. Mas podemos aproveitar a oportunidade para manifestar, através de desafios, de tarefas difíceis, a capacidade infinita, a sabedoria infinita, o amor infinito que é latente do próprio ser humano. Devemos empenhar ao máximo em trabalhos e matérias escolares difíceis, pois assim nos acostumaremos mais rapidamente com eles. Não existe outro meio de nos tornarmos capazes de executá-los com facilidade, de modo quase automático. O importante é gravar na mente não só a natureza da tarefa, como também as ações do corpo, das mãos e do cérebro, necessárias para a execução dela. A mentalização firme é essencial para promover o desenvolvimento mental e físico. Portanto, devemos concentrar a mente em tudo o que fazemos. Realmente, concentrar a mente é fazer com amor, é fazer com carinho, é fazer com responsabilidade. Um lembrete que muitas vezes, ao nos habituarmos com o trabalho, os fazemos de forma displicente, somos negligentes até, e aí nós sofremos as consequências. Qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja o momento, faça-o consciente de que essa tarefa só é você que pode fazer.
Então faça-o com responsabilidade, faça-o com amor e com sentimento de gratidão. Aí você vai ver realmente, você pode esculpir a sua vida em detalhes que lhe parecem estar alheio ao seu destino. Mas a cada momento, a cada instante, a cada postura ou projeção fisionômica que você faz ao agir de uma forma, você estaria moldando todo o seu destino. A sorte, meu amigo, somos nós que fazemos. Deus não tem essa tarefa de dar sorte para quem merece ou azar para quem também merece. A sorte ou o azar é algo que nós determinamos no nosso dia a dia. A nossa vida. Nós é que determinamos como vamos vivê-la. Já que você prefere viver bem, quer uma vida realmente maravilhosa, esculpe, faça, desenhe a tua vida com uma mente saudável, com uma mente sadia. Para tanto, nós disponibilizamos aí vários livros da Seitianoye. Acesse ao nosso site www.sne.org.br. Você poderá fazer o pedido por aí, receber comodamente na sua casa, ou frequentar, visitar uma associação local próximo da sua residência, e lá você encontrará realmente vários livros e várias pessoas que estarão prontos para, junto com você, estudar os ensinamentos da Seitianoye, que não é uma doutrina inovadora, não é uma doutrina peculiar do povo japonês, mas é a maneira de viver do verdadeiro Filho de Deus perfeito. Tanto que Cristo disse, a verdade vos libertará, e dentro dos ensinamentos da Seitianoye está a verdade através de uma didática contemporânea, de um vocabulário contemporâneo, onde você poderá entender realmente o que é ser o Filho de Deus perfeito. Que Deus nos abençoe e que nós possamos compartilhar muitas e muitas vezes momentos tão alegres e tão felizes. Muito obrigado. Como foi bom ter a sua companhia. Deus abençoe grandemente você e sua família. Fica por aqui mais um programa Seitianoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada, viu? E acredite, orar já é a bênção. Para muitos, o maior problema é justamente não conseguirem se sentir próximos de Deus, né? Então vamos nos sentir agora nos braços de Deus através do nosso momento de oração. Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo. E assim, a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer,
e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência.